Olá, então chegamos num dos temas mais importantes que eu adoro. Esse assunto de metas para gerar resultado é um assunto muito interessante, muito fascinante. E eu acho que eu falo sobre isso provavelmente há uns 25, 30 anos, né? Mas eu confesso a você que eu nunca tinha parado para fazer uma apresentação sobre esse tema, uma apresentação que tem começo, meio e fim, né? A gente sempre falava das metas, da importância das metas. Durante muitos anos eu comecei a falar dos métodos para atingir a meta, né? Mas por que eu estou fazendo uma apresentação sobre isso? Eu percebi também ao longo da minha vida que muita gente usava as metas de maneira indevida, muitas vezes, né? Vai ter meta aqui nesse negócio agora, e vocês vão ter que se explicar se não bater a meta e tal. Então, muitas vezes eu observava que a pessoa falava da meta, mas numa conotação assim meio punitiva, né? Meio de ameaça aos funcionários, e aí o tiro acaba saindo pela culatra, nem sempre funciona isso, né? Então, isso me preocupava muito. Outro assunto também que é muito importante é preciso ter sensibilidade para estabelecer meta, é preciso ter cuidado ao estabelecer meta, porque senão você estabelece uma coisa maluca que não tem nada a ver com a realidade, que não tem nada a ver com a tua capacidade, né, dos funcionários de realização. Então, a meta, quando não é muito bem estabelecida, ela pode gerar muita frustração, né? Ela pode dar uma conotação muito reversa, o objetivo pode ficar invertido aí. O sujeito esperava melhorar o resultado e, rapaz, não deu resultado, o pessoal está tudo revoltado, né? Então é muito interessante. Preparei um material especial para você, é a primeira vez, e olha aqui, vou confessar aqui um assunto importante. É a primeira vez que eu faço uma apresentação, vai demorar alguns minutos, né? Acho que menos de 40, uns 40 minutos, 50 talvez, acho que não vai chegar a isso. Mas eu confesso que eu demorei umas 10 a 15 horas para fazer aquilo que você vai ver agora, né? Esse é o nosso trabalho, a gente luta muito para conseguir um material que fale, que tenha, que seja bem explicado, começo, meio e fim, é o que eu vou te mostrar agora. Então, olha só, nós vamos compartilhar a tela aqui, e aí você já vai entender já o que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, metas para atingir resultado, e eu sempre ouvi falar muito sobre isso, né? Não existe vento a favor para quem não sabe aonde quer chegar, né? Então, as metas são sempre colocadas como algumas coisas, como um tema muito importante, né? Hoje em dia, todo mundo tem, né? Raramente você não vê alguém que não tenha meta. Mas aí também a minha segunda motivação para fazer esse material tem muita gente cometendo todos os erros ao estabelecer metas de maneira equivocada, sem saber exatamente o que significa, os cuidados que a gente deve ter ao estabelecer metas, porque muitas vezes está mexendo com a vida dos funcionários, né? Então, olha só, e tem uma outra confusão também, mas o que é meta, o que é objetivo? Muitas vezes as pessoas não têm ideia muito disso, né? Aí aparece um outro componente aqui, que são os sonhos. O que é o sonho, o que é o objetivo, o que é meta, e o que é o método para atingir a meta. Há uma certa confusão aqui, e eu confesso a você que demorei também, mas eu consegui uma explicação razoável sobre isso, e a gente vai ver isso aqui agora, né? Então, qual é o teu sonho nota 10? Qual é o teu sonho, o teu grande sonho, né? Aqui poderia ser o que você quer, o que te move, por exemplo, né? Então a pessoa pode dizer, Gilson, eu quero uma casa bacana, eu quero uma farmácia de primeira linha, ou eu quero criar uma rede de farmácia, por exemplo. Então, esse é o teu sonho, é o que te move, né? Mas dependendo da maneira como você encara isso ou fala sobre isso, né? As pessoas que estão à tua volta falam assim, mas ele tem a cabeça muito nas nuvens, né? Ele está sempre sonhando e tal, é um cara que sonha muito, mas não realiza nada. Então, está sempre relacionado com esse negócio de que você tem a cabeça nas nuvens, que você é uma pessoa que não realiza, né? Então, olha que interessante isso. As pessoas que estão de fora, agora nós vamos fazer o seguinte, mas qual é o segredo para a gente materializar esse sonho?
para a gente trazer esse sonho. Então, o sonho já está muito bem claro aqui o que é, né? Qual é o segredo para trazer esse sonho para a realidade? Colocar ele num plano terreno aqui, mais objetivo, mais real. Olha que legal. Então, primeiro, para trazer esse sonho para cá, olha, eu tenho um tripé aqui, ó. O sonho está aqui em cima, né? É o teu sonho nota 10, e eu tenho um tripé aqui, são 3 pontos. Tem um ditado que diz que a melhor cadeira é aquela que tem 3 pontos, né? Os 3 sempre ficam 100% apoiados. A de 4 pontos sempre tem um deles que não apoia muito bem, né? Ou às vezes não apoia nada. Então, olha só, o primeiro aqui, ó, estabelece o objetivo. Para você realizar o teu sonho, primeiro, estabelece o teu objetivo. Estabelece, olha a palavra estabelece aqui, ela quase vem como determina, né? Você tem que determinar, você tem que querer, você estabelece. E quando você estabelece, olha só, é o teu objetivo. Vamos explicar um pouquinho o que significa a palavra objetivo. A palavra objetivo vem de objeto, né? Está relacionado a objeto. É algo que é mais concreto, é algo que é verdadeiro. Ao estabelecer o objetivo, você começa a trazer para a realidade aquilo que era um sonho. Então, agora, você estabelece o objetivo. Quando você estabelece o objetivo, né, então você começa a desenhar melhor a casa. Então, se vai ser de madeira, quantos pavimentos, qual é o tamanho da casa, se tem piscina, se não tem piscina, você começa a trazer para a realidade o teu sonho. Então, agora você começa a materializar isso, né? A palavra objetivo está relacionada a objeto, né? Então, por exemplo, se eu começo aqui a falar para você sobre uma ferramenta, é uma ferramenta que tem metal, que tem também madeira, né? Talvez o tamanho é uns 30, 35 centímetros, essa madeira não é muito grossa, meio cilíndrica, meio ovalizada e tal, meio ovalada, tem metal numa ponta, mas, homem de Deus, eu fico falando aqui e fica muito difícil para você entender. Aí, de repente, eu pego a peça e trago aqui e te mostro. Quando eu mostro o martelo, eu paro de ficar fazendo descrições, eu mostro diretamente o que eu estou me referindo. É o martelo aqui, ó, você tem uma noção muito clara sobre qual é a ferramenta, o que eu estou falando. Então, é objetivo, é rápido, é direto ao ponto, é prático, é pragmático. Então, eu já estou entrando numa coisa mais prática aqui, né? Eu não fico assim meio que filosofando, né? Então, você estabelece o objetivo, é quase como se fosse uma determinação. Tá bom, mas isso sozinho já serve? Não, nós temos eu estabelecer o objetivo, é o número 1, nós temos mais dois pontos ainda que o nosso sonho vai se apoiar para concretizar. Eu estabeleci o objetivo ou para a loja ou para a farmácia, né? Pode ser para a farmácia, para a rede de farmácia, para aquilo que você quer. Ou para casa ou para a farmácia. Muito bem. Estabelecer o objetivo, agora vem um segundo ali, ó. Estabelece as metas. Então agora é as metas. Então, a meta, por exemplo, eu posso demorar 5 anos para construir a casa, né, porque eu preciso arrumar o dinheiro e tal, mas as metas aí já tem um sentido mais de urgência, né? Eu posso fazer um planejamento, eu posso fazer meta para 5 anos, posso fazer meta anual, eu posso fazer meta mensal, posso fazer meta semanal. Então, quando a gente está estabelecendo a meta, aí já vem um aspecto mais objetivo ainda, a gente já vai fragmentando o projeto como um todo. Eu estabeleço meta para isso, para aquilo, a meta é temporal por um determinado tempo. Então, mas, homem de Deus, quando eu estabeleço a meta, então, agora o meu objetivo já vai ficando mais fragmentado, eu tenho tempo para fazer, eu tenho as etapas para fazer, eu tenho etapas que são anuais, que são mensais, que são semanais. Então, é muito interessante. E as metas servem para que eu vá, de vez em quando, fazendo aferição, se eu estou chegando mais próximo do meu grande objetivo, né? Então, vai ficando mais interessante, né? A meta é como se fosse um filhote do objetivo.
Se você faz o objetivo, mas não estabelece a meta, você fica perdido, entendeu? A meta a gente vai fragmentando, ela é objetiva também, ela precisa ser alcançável. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco mais sobre as metas, né? Mas é muito interessante que eu posso ter meta anual, mensal, semestral, quinzenal, semanal. É muito interessante isso. Tá bom, e as metas? Então, e quando estabelece as metas, já está resolvido? Não, está apoiado ali num tripé, né? Está faltando o número 3 ainda. O ponto 3 é os métodos. Nos últimos anos eu tenho falado muito sobre isso, né? Método para atingir a meta. Então, o ponto 3 são os métodos para atingir a meta. Então, é muito importante aqui, porque o que é o método? O método é o caminho para se atingir a meta. Se você não sabe o método, aí você vai muito pela tentativa e erro, pode perder muito tempo. Numa empresa, por exemplo, quando você não dá o método, cada um faz do seu jeito, não é? E cada cabeça é uma sentença. Então, quando você não dá um método, não conhece o método, as pessoas ficam perdidas, elas até ficam tentando, experimentando, mas, homem de Deus, mulher de Deus, quando você dá um método, que é um método consagrado, é como se fosse um atalho, o método é como uma ferramenta, né? Então, olha que interessante, chegamos aqui no sonho, e aí começamos a trazer o sonho para a realidade, estabelecemos o objetivo, que é o ponto 1, estabelecemos as metas no ponto 2, e no ponto 3 nós temos os métodos para atingir a meta. Então, agora nós vamos trazer esse sonho para a realidade, vamos materializar o sonho, né? Eu poderia dizer que é o tripé da realização, né? É o tripé da realização, que traz para a realidade aquilo que era um sonho, aquilo que muita gente dizia que era um sonho, que o sujeito era um sonhador e tal. Não, mas agora ele tem uma ferramenta que transforma o sonho em realidade, né? É a materialização das ideias. Muito interessante esse esquema aqui. Eu confesso que fiquei muito confortável quando criei isso, né? Então, e aí agora o sujeito vai ser conhecido, né, ele ou ela, como aquele que faz, aquele que realiza. Se antigamente era o sujeito que vivia com a cabeça nas nuvens, não, esse é pé no chão, esse é o cara que faz, essa moça faz, essa realiza. Se ela botar uma coisa na cabeça, ela realiza. Muito interessante isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre cada um agora, né? Fala primeiro sobre os objetivos, aqui, sobre o termo objetivo, né? Então, existe, se você estudar aí, a administração por objetivos, né? E a famosa APO, você vai ver que Peter Drucker, que era um consultor maravilhoso, ele já encontrou esse tema, ele estudou esse tema, mas ele deu uma encorpada nesse assunto, né? Peter Drucker deu vida para a APO. Então, a administração por objetivos foi criada, foi mais encorpada por ele. E eu sou um fanático por Peter Drucker, era uma pessoa brilhante, sou fanático por ele, pela doutrina, pela maneira como ele orientava, como ele fazia fazia reflexão sobre tudo, né? Mas deixa eu explicar aqui rapidamente, características da administração por objetivo. Então, ao que parece, até ali não tinha a administração por objetivo. Então, se não tem objetivo, né, muitas vezes o sonho fica abandonado, e se não tem objetivo, fica tudo meio largado. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Estabelecimento conjunto de objetivo entre executivo e seu superior. Aí, então, tem uma relação do executivo com o superior, com o comando. Sim. Estabelecimento de objetivos para cada departamento ou posição. Então pode ser, vamos colocar aqui do lado, aqui, ó. Olha que legal. Pode ser que tenha um objetivo lá estratégico, macro, superior, mas aí, na medida que vai descendo, né? Aí tem um nível tático aqui, e aí tem os objetivos para uma empresa grande. Se a empresa quer ir para o sul, é importante que os setores caminhem para o sul, que os departamentos caminhem para o sul. Então, existe o objetivo macro e existem os objetivos aqui agora, vamos descendo no organograma, né? Então, estabelecimento de objetivos para cada departamento ou posição, interligação dos objetivos departamentais. Olha só, é muito importante entender aqui o todo e as partes, né? De repente, a empresa como um todo quer ir para algum lugar, mas é importante que as partes caminhem para lá, senão daqui a pouco você tem um corpo em conflito, né?
Eu estou lembrando agora de um livro de Falcone, onde ele fala desdobramento das diretrizes, né? Onde o comando tem a diretriz, e aí a diretriz, as metas vão desdobrando pelo organograma abaixo, até chegar no último momento, até chegar num posto de um funcionário comum que está na base ali na operação. Muito interessante isso. Olha só, interligação dos objetivos departamentais, elaboração dos planos táticos. Tem a estratégia e tem tática. Estratégia são as ações para ganhar o campeonato. Tática é a ação para ganhar o jogo. Aqui é no nível mais prático, né? Então, os planos táticos e os planos operacionais, aqui, com ênfase na mensuração e no controle. Na mensuração e no controle. Isso aqui já tem um pouco, provavelmente vai chamar as metas depois. Continua avaliando, avaliando, revisando, fazendo reciclagem dos planos. Legal isso aqui, para ver se está no caminho ou não, né? Participação atuante da chefia, importante, né? A gente já falou também sobre o protagonismo no outro evento, participação atuante da chefia. Se não tiver a participação atuante da chefia, do nível intermediário aqui, então o comando imagina alguma coisa, mas é importante que o corpo inteiro vá, né? Então, aqui precisa ser bastante atuante realmente, né? Precisa também de um protagonismo do nível intermediário. Apoio intensivo do staff durante os primeiros períodos. Claro, principalmente quando está no começo, né? Onde a gente está definindo o rumo e tal, depois a coisa fica mais encaminhada. Mas olha que interessante aqui, olha que interessante essa figura, né? Quando o topo deseja ir para o norte, é importante que o organismo todo vá para o norte. Não é possível que o comando queira ir para o norte e cada um vá para o seu lado, né? Então, aí você tem um corpo em conflito, né? Então, é bem importante essa ideia aqui. Eu entendi a PO. Então, quando estabeleci o objetivo, tinha um direcionamento, esse objetivo ele era mais ou menos distribuído entre os setores, o nível tático entrava também em cena, né? Os departamentos entravam também em cena, e aí a empresa como um todo vai se transformando. Muito legal isso aqui, mas faltava alguma coisa, né? Então, o objetivo é a materialização. Quando a gente estuda sobre aplicação, administração por objetivos, lá está assim, se refere a uma ferramenta, uma metodologia prática de materializar, de realizar os planos, né? E era exatamente esse o objetivo, né? Agora, olha só, falamos de objetivo, vamos falar um pouco das metas agora, né? Vamos falar um pouco das metas. Então, aqui é muito importante, que é o tema desse filme, né? Que são as metas. Então, as metas, depois de muito pesquisar isso aqui, a meta tem que ser SMART. Mas o que seria o SMART? São as iniciais de algumas palavras que a gente vai explicar aqui agora, né? Então, a meta tem que ser específica. É uma meta específica sobre um determinado tema. Ela não pode ser abrangente demais. Então, você vê que abrangente é o objetivo que é macro, né? A meta já é mais específica. A meta já é mais específica. Ela pode ser setorial, pode ser de alguma coisa especificamente, né? Então, aqui já é um pedaço de um todo maior. Muito legal. A meta é mensurável. Mensurável. Então, você quer melhorar o quê? Você quer melhorar o ticket médio de quanto para quanto? Você quer reduzir o CMV de quanto para quanto? Você quer aumentar o teu faturamento de quanto para quanto? É muito importante. Se não tem mensuração, então, tanto faz, né? Qualquer número que vier vai ser aceito, né? E a gente não vai comparar o que conseguiu com nada, né? Porque você não tinha uma mensuração, não tinha uma expectativa, né? Então, essa mensuração, ela tem que ser mensurável, ela cria uma certa expectativa no ambiente, né? Outra coisa, tem que ser alcançável. Muito importante esse tema aqui, né? Aqui é um ponto que muita gente se equivoca, tem que ser alcançável. Por quê? Como assim, Gilson? Se for uma meta que é inatingível, inalcançável, então, por exemplo, o sujeito quer aumentar faturamento, mas coloca um valor absurdo, né? Daqui a pouco o faturamento, ou o ticket, ou seja lá o que for, né? Ou para aumentar a venda de polivitamínicos,
Se for um absurdo a meta, as pessoas vão logo perceber que aquilo não é uma coisa real, né? O sujeito está trabalhando ali no dia 5, dia 6, dia 10, ele faz as contas, não vou atingir nunca, jamais isso. Então, quando ele percebe que não é uma meta, é uma miragem, que é aquela coisa de deserto que é como se fosse uma ilusão, ele abandona a meta, né? Então, é muito importante que ela seja alcançável. Ela tem que ser desafiadora, mas alcançável, né? Muito importante isso. Então, tem muita farmácia que, como não tem sensibilização para estabelecer meta, ou não tem cultura de meta, então aí coloca qualquer coisa. E conclusão, se você errar nisso, né? Então, por que traz muito dano? Porque muitas vezes envolve grana, a meta tem a ver com a premiação e tal, e aí se ela for uma meta inalcançável, vai dar uma frustração, as pessoas vão ficar revoltadas, você vai ter que caprichar muito depois, já queimou na largada, né? É muito complicado isso, né? Então, eu vou fazer algumas recomendações aqui. A gente tem que ser cauteloso em estabelecer metas. A gente precisa evoluir numa cultura de estabelecimento de meta. Não é assim, bom, agora amanhã eu vou estabelecer meta, vai ser tudo uma maravilha. Você tem que ter muito cuidado com isso, né? Às vezes, eu percebo assim que o plano está bom, mas a empresa ainda não tem cultura de estabelecimento de meta, sabe? A gente precisa fazer alguns meses para ver como é que se o sarrafo está muito alto, muito baixo, né? É muito importante isso. Outra coisa, tem que ser relevante, né? Quando eu digo que relevante, ela tem que ser desafiadora. Não pode ser uma meta assim de compadraiada, sabe? Uma meta. Uma vez eu encontrei um empresário no Rio Grande do Sul, e ele dizia assim, meu pessoal está muito feliz, está muito bacana, a turma está batendo meta e tal, está muito jóia, está todo mundo muito feliz. Aí quando eu olhei os indicadores dele, eu falei assim, mas escute, mas o pessoal está feliz, está ganhando premiação, mas você não está crescendo, a tua empresa não está crescendo e o teu resultado também está decadente. Você está premiando o quê? Né? Então, aí depois eu fui estudar, ele ficou apavorado com essa pergunta minha, porque ele logo percebeu que estava fazendo alguma coisa errada, né? E aí a gente foi observar depois, as metas eram estabelecidas assim de uma maneira muito fácil. Rapaz, qualquer pessoa sem a menor habilidade para nada, sabe? Eles não desafiavam as pessoas, eles traziam a meta assim bem pertinho de algo que qualquer um, sem muito esforço, sem muita determinação, já batia. Então, está todo mundo batendo meta, ganhando grana, mas o dono não estava atingindo os seus objetivos. A empresa, então, eu dizia assim que não tinha nenhum alinhamento entre as metas, entre o sistema de premiação, né, e a realidade da empresa. Então, aí, e é um absurdo isso, porque é o comando, é o dono que estabelece as metas, é o dono que estabelece a regra, e aí ele estabelece meta e regra de premiação, que vai ser um tiro no pé contra a empresa. É um absurdo isso, né? Então, ela tem que ser relevante e ela tem que ser temporal, é por um determinado período, é por um determinado tempo, né? Essa é uma característica importante da meta. Pode ser anual, pode ser semestral, pode ser mensal. Então existe um deadline para a meta, existe um momento que a gente tem que parar de fazer, se é por um mês, ali no dia de número 30 ou 31, para e vamos avaliar para ver se alcançou, se não alcançou, né? Então, ela é SMART, você não deve esquecer disso, específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Onde é que a maioria das pessoas erra muito aqui? Na questão do alcançável, né? Erra muito ali. E aí estabelece metas que não são alcançáveis, ou então alcançáveis demais. Elas estão muito frouxas, é quase que uma compadraiada. Às vezes o dono não observa, ele não dá palpite, né? Mas também se ele dá palpite e ele é muito duro demais, bom, no mês que vem ele pode levantar o sarrafo demais e a turma não vai alcançar, né? Então, olha que interessante essa observação aqui, ó. É preciso ter cuidado ao estabelecer as metas, já que elas valem dinheiro no caso de premiação, né? Em modelos de premiação.
Então, ó, toda meta pede método. É importante isso que eu vou falar em seguida. Toda meta pede método. O método é o caminho para se atingir a meta, né? Então, estamos falando de coisas muito importantes, mas tem que ter um pouco de cuidado aqui, porque muita gente não tem habilidade com nada disso. Então, eu estou levantando essa bola aqui para que você comece a fazer uma reflexão e a gente vai falar de meta, sim, vai falar de método, vai falar de premiação, mas com muito cuidado, com muita responsabilidade, né? O que diz Falcone sobre as metas? Falcone é o melhor consultor brasileiro, Vicente Falcone Campos, um mineiro de nota 1000, né? Ele fala assim, ó, o que de fato melhora os resultados de uma empresa é o desenvolvimento da competência em atingir metas. Olha que legal, a palavra competência tem a ver com conhecimento, habilidade e atitude, em atingir metas, né? Por todas as pessoas da organização. Então, já colocou a empresa tem que ter competência no atingimento das metas. Outra observação que ele fala aqui, quanto melhor é o gerenciamento, mas o que é gerenciamento para ele? Busca incessante pelo atingimento das metas. Quanto melhor o gerenciamento, melhor a capacidade, melhor a utilização da capacidade mental das pessoas. Muito interessante. É importante que você veja um filme aqui sobre gestão à vista, e aí você vai ver o quanto a gestão à vista ela impacta na capacidade mental das pessoas de compreender o que está acontecendo no ambiente de trabalho. Muito interessante, né? Se não existe a busca incessante para atingir metas, a capacidade mental das pessoas está, então, desperdiçada. Olha que palavras maravilhosas de Falcone aqui, né? Aí não tem transformação. Aí você está num ambiente que não se desenvolve, que não aprende, que não é desafiado e não tem transformação de nada, né? O elástico está frouxo aqui. Então, muito importante o assunto das metas. Olha só, tá bom, e se não tem meta, Gilson? Mas se o dono não estabelece a meta? Bom, aí, bom, se não tem meta, não tem cultura de meta, não tem nada, bom, nada se apoia numa estrutura que tenha dois pés, né? Não vai realizar sonho nenhum, não vai para lugar nenhum. A materialização do teu sonho está sustentada por três pilares, né? Objetivo, meta e os métodos. Ah, se você não tem meta, bom, nunca teve meta, não sei como é que você chegou até aqui, né? Então, é muito importante você, se chegou, mas não foi uma coisa desafiadora, ou então, se foi, era muito no improviso. É muito importante o estabelecimento das metas, né? Vamos falar um pouquinho sobre método agora, mas sobre método, ó, toda meta necessita de alguma coisa para ser alcançada, né? Ah, ela necessita do método. Então, eu sempre digo assim, ó, entenda a meta, mas se concentre no método. Entenda a meta, guarde a meta, mas se concentre no método, porque o método é o caminho para se atingir a meta, né? Então, vai chegar um momento que você vai atingir a meta, vai bater a meta, mas você tem que se concentrar no caminho, você tem que concentrar no método, né? Não vamos tratar disso agora, porque tem um capítulo aqui que é específico sobre os métodos consagrados para gerar resultado. Então, a gente fala da meta, mas vai ter um curso aqui só sobre a importância dos métodos, né? Então, o método é como uma ferramenta. Então, por exemplo, o martelo, que eu até falei ainda há pouco, né? Se eu pedir para você arrancar um prego, é difícil arrancar um prego, na unha não dá para fazer, mas, rapaz, o martelo tem uma orelhinha ali que é uma bênção para arrancar um prego, ou para bater um prego, né? Se eu pedir para você tirar uma rolha de uma garrafa de vinho sem dar saca-rolha, você vai sofrer muito, bate na bunda da garrafa. Eu tentei já isso, eu fiz de tudo, né? Aí, de repente, alguém traz a saca-rolha, que é uma ferramenta ridícula, mas eu não sei quantos mil anos tem a saca-rolha, mas funciona. Então, os métodos são consagrados, né? Então, um time campeão, ele usa os melhores métodos. É muito importante isso, né? É muito importante isso para poder bater as metas, para poder realizar o sonho. Nós vamos ter um capítulo específico sobre isso, tá? Mas quando não tem método? Ah, bom, quando não tem método, aí a gente tem meta abandonada. Olha que interessante isso,
Mas como assim, Justo? Meta abandonada? Eu tenho um filme que eu falo sobre meta abandonada, eu estou dentro do carro, eu falo que quando não tem meta, então a meta é abandonada, a meta está largada lá. Eu vou tentar colocar aqui agora, ó, eu vou interromper o compartilhamento e aí, em seguida, eu vou compartilhar de novo a tela e aí nós vamos para o filme, ó, compartilhar, e agora aqui, ó. Olá! A pérola de hoje é sobre meta abandonada. A gente sabe que existe toda uma discussão a respeito da importância das metas, né? Não existe vento a favor para quem não sabe aonde quer chegar. A verdade é isso, né? Pois bem, mas a partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, aí qual é o que eu tenho que fazer imediatamente? Como é que eu vou fazer para chegar até lá? Então, o que eu chamo de meta abandonada, que na maior parte das empresas, o que eu percebo é meta abandonada. Tem a meta, mas a meta está lá na frente, está solitária, um ou outro iluminado consegue atingir a meta. Um ou outro iluminado. E como a maioria não consegue atingir, então você tem grandes discrepâncias, né? Claro que toda empresa tem um Ronaldinho, que é o Neymar, que joga bem, mas a grande maioria está na vala comum. Então, o que está faltando para a meta? Está faltando o método para atingir a meta. Então, o segredo todo é a empresa dá a meta, mas a empresa orienta, explica, dá um método. Quando a gente não dá o método, de novo, cada um vai do seu jeito. Então, em cada cabeça é uma sentença. Então, é lógico que um ou outro iluminado vai acabar tendo um resultado bom, mas a grande maioria, a vala comum, não atinge. Né? Porque como não tem orientação, não tem método, é muito raro. No meu trabalho, eu percebo que é uma luta para que a gente consiga colocar os métodos. Tem que ter método. Da forma mais profissional. Então, a meta abandonada que eu digo a gente vê invariavelmente a meta, a gente vê um discurso muito forte sobre a meta, mas a empresa, quem tem 10, 15, 20 anos de experiência é a empresa. Ela deveria dar o mínimo de informação, conhecimento, o caminho para se atingir a meta. Como a empresa geralmente não dá, aí conclusão, cada um sai fazendo do seu jeito. Lógico que sempre vai ter um iluminado que consegue fazer. Então, é muito importante, a meta ela precisa estar acompanhada do caminho para que ela seja atingida. Né? Quando a gente começa a se ocupar desse assunto e a oferecer para os funcionários uma alternativa, olha, já temos uma sugestão aqui, né? Aí depois a gente vai ver o que está faltando, mas aí o resultado começa a vir e vem de maneira significativa. Com essa dificuldade, como as empresas dão meta, mas não dão método, conclusão, as metas, eu vejo às vezes metas sobre aumentar ticket médio, que são ridículas, né? Eu vejo empresas consagradas com ticket médio muito baixo e meta para aumentar 10 centavos, 20 centavos. É porque ali não tem método. Claro que vai aumentando um pouquinho, ou até pelo aumento normal dos produtos, mas não que haja um método por trás dessa revolução para atingir a meta. Então, é muito importante isso. Sua empresa, com certeza, já tem metas estabelecidas. Está orientando sobre o método. Consulte-nos sobre isso. O nosso trabalho ele é especializado nesse tema. Muito bem. Olha só. Eu vou voltar aqui, então, ao compartilhamento da tela, né? Vou compartilhar a tela de novo. E aí a gente voltamos à apresentação. Eu adoro esse filme, eu gosto dele, né? Apesar que foi feito no carro, às vezes eu sou criticado por isso, mas a meta abandonada, tem muitas empresas que têm a meta abandonada, né? A meta está lá, mas não tem nenhuma reflexão sobre isso, não tem método para isso. Muito bem. Olha só, quando a gente fala aqui do sonho, do objetivo, das metas, do método, então nós temos um tripé aqui que traz o sonho para a realidade. Olha que legal. Nós vamos fazer com que o teu sonho nota 10 seja realizado, né? E olha, ele começa
pelo 1, 2, 3. O teu sonho, nota 10, ele começa com 3 passos muito importantes. O número 1, objetivo. O número 2, as metas. O número 3, os métodos, né? Você já ouviu aquela história que diz que a grande caminhada começa com um passo, com um pequeno passo. Muito bem. Se a gente fizer muito bem feito isso, objetivo, meta e método, vai funcionar, né? Então, você pode realizar qualquer sonho. Mas qual é o limite do homem? Eu tinha uma lâmina já há uns 15, 20 anos atrás. Qual é o limite do homem? Qual é o limite para quem é proprietário de uma farmácia, né? Então, a resposta dizia assim, ó, o limite do ser humano é o limite do seu sonho. Rapaz, então quer dizer que você está me dando uma ferramenta aí, justo que eu posso sonhar com aquilo que eu quiser, e aí eu vou estabelecer, eu tenho sonho, eu estabeleço, eu uso essa metodologia que você acabou de falar agora, eu estabeleço o meu objetivo, as metas, os métodos, e aí eu vou materializar esse sonho, eu trago esse sonho para a realidade, é mais ou menos isso, né? Então, eu me lembro que eu fiz uma lâmina que eu já coloquei já há mais de 10, 15 anos na internet, ó, até onde você quer chegar com a sua farmácia, né? Sua farmácia, sua vida, minha farmácia, minha vida. Para muitas pessoas, a farmácia se confunde com a história de vida dele, né? Então, até onde você quer chegar? E eu dizia assim, olha, a gente está aqui à disposição para aquilo que você quiser, você pode usar a nossa estrutura, a nossa expertise, a nossa capacidade para ajudar a realizar o teu sonho, né? Então, nós temos todas as competências críticas, se prepare para uma transformação para levar você para um nível mais elevado ainda, né? Nós temos todos os métodos que vão ajudar você para que você realize o teu sonho, né? Agora, vamos voltar um pouquinho para o dia a dia da loja, para você entender um pouquinho como é que funciona esse negócio da meta, do método. É muito importante isso que a gente vai ver agora. O ciclo virtuoso do desempenho no ambiente de farmácia. Essa lâmina aqui é muito interessante, né? Você vai perceber já, olha só, bater uma meta, quando alguém bate uma meta, é sinal de competência, né? A pessoa foi competente, ela tinha conhecimento para fazer aquilo, ela tinha habilidade, ela teve uma atitude proativa e tal, ela bateu meta. Então, bater meta, a pessoa que bate meta, ela é competente, ela tem competência para bater meta. Então, toda vez que a gente fala em competência, você vai ouvir muito eu falar sobre isso. Tem o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. É competente em alguma atividade humana, então ele tem conhecimento, ele tem habilidade só vem com a prática, e ele tem atitude, ele quer fazer, ele tem disposição para, né? Muito importante isso. Então, toda vez que bater meta, é sinal que tem competência para aquilo. Muito bem. Bom, aí bateu meta, olha só, bateu meta. Digamos que você estabeleceu uma meta e o pessoal bateu. Olha ali, ó. Aí a pessoa entra em zona de conforto, né? Ela para de evoluir, o que mais? O resultado para de melhorar, né? E quando acabou de bater meta, a gente não pode deixar de reconhecer que o desempenho está alto, o desempenho está elevado. Então, por exemplo, ali, ó, a meta do mês 5 foi atingida. Ó, a meta era nesse nível aqui, ela foi até superada. Vamos supor que foi de faturamento, foi superada. Ou vamos supor que foi de ticket médio, foi superada. Então, ó, a meta foi alcançada, até sobrou um pouquinho, né? Então, ó, o resultado para de melhorar e aí fica assim, né? Agora, você imagina o complicador que é numa empresa que não estabelece meta, que não tem meta, aí vai dar o que der, né? É o que der, de repente pode. E o que der também a gente não sabe se é bom ou ruim, porque a gente não estabeleceu uma expectativa, né? Então, ok. Olha aqui, ó, a missão da liderança, meu amigo, se a empresa não evolui, se as pessoas não evoluem, se a tua farmácia não evolui, para onde vai a tua farmácia, né? Então, a missão da liderança é provocar o desenvolvimento. A missão da liderança, muitas vezes, é provocar o desconforto, né? Então, peraí, esse negócio de parar de evoluir não é com a minha empresa, não tem nada a ver isso aí. É hora de levantar o sarrafo. Ah, como assim, Gilson? Cria uma nova meta. É claro que tem que ter sensibilidade para atingir a meta, a gente vai falar sobre isso, né? Vai ter outros desdobramentos desse filme aqui, ó. Mas cria uma nova meta, levanta um pouquinho o sarrafo, né? Levanta um pouquinho o sarrafo. Agora, olha que interessante. A nova meta
Com a nova meta, estabelece um novo gap, uma nova lacuna, é um novo gap de competência. Então, aí na hora que eu estabeleço a nova meta, né, o que vai acontecer quando eu estabeleço a nova meta? Ó, aí agora estabelece um gap de competência. Eu tenho a nova meta, agora o desempenho anterior que eu tinha, agora é considerado fraco diante da nova meta. Ó, o meu desempenho anterior era aqui, ó, eu tinha alcançado isso no mês 5. Agora estabeleceu uma nova meta. Olha, a figura está muito interessante aqui, né? Então, no mês 6, eu tenho uma nova meta e estabeleceu-se aqui uma lacuna, é um gap de competência. Então, essa lacuna é como se fosse um vácuo, assim, estava bom, mas agora não está mais. Nós precisamos preencher isso, né? A ideia da lacuna é como se fosse um vazio que tem que ser preenchido, né? Estava confortável, agora, ó, levantou o sarrafo um pouquinho, criou-se uma lacuna, é um gap de desempenho. Essa figura aqui está muito interessante. Né? Tá muito interessante. Então, o desempenho anterior que eu tinha no mês 5, agora ele não é suficiente, eu preciso bater a nova meta. Né? Aí vai a reflexão, ó, mas o que está faltando agora para eu ser competente de novo? Bom, competência é conhecimento, habilidade, atitude. Será que eu preciso buscar mais conhecimento ou que eu tenho suficiente? Será que eu tenho que caprichar mais na minha habilidade ou não? Ou a minha habilidade é suficiente? E aí, olha que interessante. De novo, nós estamos desafiando as pessoas, né? Talvez ele tenha que ter uma atitude agora mais bacana, uma atitude agora mais disposta, mais presente, mais antenado. Pode ser que a habilidade que eu tinha antes, que o funcionário tinha, era uma habilidade ainda não era uma nota 10, né? Eu estou querendo convidar ele para ir para uma nota 10, mas, homem de Deus, é muito interessante isso aqui, ó. Consultoria, nós ajudamos, ó, a nossa consultoria, a gente tem habilidade para passar por todas essas etapas aqui, né? Mas é muito importante que você assista de novo, depois desse filme, o que é o ciclo virtuoso do desempenho. Meu amigo, se você não tem meta, não tem método, não tem nada, o teu desempenho é sofrível, porque o teu sarrafo está muito baixo e não sei como é que as coisas estão funcionando, mas você vai entender até, mas, homem de Deus, como é que eu cheguei aqui até agora? Muito importante, essa lâmina, você precisa mentalizar sobre ela, assiste de novo, é muito importante o que a gente está dizendo aqui. Então, essa lâmina, ela tem a ver com a importância das metas, dos métodos para atingir a meta, né? Porque cada vez que a meta vai levar, eu preciso ir caprichando no método. Entenda a meta, mas se concentre no método. Eu preciso ir caprichando cada vez mais no método. Às vezes a meta chega num nível que eu tenho que mudar o método, eu tenho que revolucionar, tenho que fazer um outro método, descobrir uma outra maneira de fazer para poder atingir essa meta, né? Isso é assim nos esportes, se você analisar, aí a meta chega no nível que a pessoa precisa usar até criar um método diferente, né? Isso tem muito a ver com o conceito de competência e tal. Essa lâmina é nota 1000, é importante para você entender esse ciclo virtuoso do desempenho. Agora, olha que interessante aqui, ó. Hoje quer dizer, então, que essa lâmina aí, olha só, eu poderia colocar ali o meu sonho, eu posso colocar ali a foto da minha casa, da minha rede de farmácia, da minha loja modelo, do meu carro que eu quero comprar, né? Da viagem dos meus sonhos com a minha família, mas, homem de Deus, eu coloco a foto ali, é o meu sonho, é onde eu quero chegar, então esse é o teu sonho em nota 10, né? E aí eu estou te explicando aqui detalhes da metodologia que nós vamos usar para atingir o sonho, né? Então, é muito interessante que você domine tudo isso aqui. Não esqueça que nós vamos ter um outro filme só sobre os métodos, né? Muitas vezes, essa lâmina aqui também é muito interessante porque você vai perceber que esse trabalho aqui, ele serve tanto para a loja quanto para a tua vida, né? Você pode usar essa mesma sistemática, metodologia, esse modelo de raciocínio aqui para qualquer objetivo grande da tua vida, qualquer sonho grande que você tenha, né? Muito bem, muitas vezes essa reflexão, ela pode ser a reflexão que faltava para você sair do prejuízo e ir para uma situação de lucro, ou para você sair de um lucro razoável para ir para um lucro de alto nível, ou para você sair de uma loja para ir para uma média rede, ou para você sair da tua situação de média rede
pouco competitiva para uma rede competitiva que vai fazer diferença no mercado. É muito importante qual é o teu sonho, né? Então, olha só, a arte de estabelecer metas. É muito importante fazer uma reflexão sobre isso aqui, né? A arte de estabelecer metas para alcançar resultado. Então, eu costumo dizer que o elástico, ele, para produzir trabalho, ele tem que estar esticado, né? Se ele estiver muito frouxo, não produz trabalho. Então, uma loja que também que não tem meta, que não tem nada, aí tá tudo meio largado, né? Aí você encontra temas importantíssimos como faturamento, é um vetor importantíssimo, não tem ninguém puxando para cima. Você encontra ticket médio, muito importante, não tem ninguém puxando para cima. CMV, que é um indicador fundamental, não tem ninguém puxando para baixo. Né? As campanhas, a venda agregada, se está tudo largado, não tem meta de nada, então os vetores mais importantes para dar musculatura para a tua empresa, para o desenvolvimento da tua empresa, eles estão mortos, eles estão sem ação, sem efetividade nenhuma. Então, o elástico para produzir trabalho, ele tem que estar esticado. Qual é o risco que você tem? De esticar demais, né? Então, aí vem, por isso que eu estou falando aqui sobre a arte de estabelecer metas. Então, olha lá, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, né? Relevante e temporal. Então, isso você vai aprendendo com o tempo. A gente não fica campeão em estabelecer metas assim de imediato, né? Então, a gente sempre ajuda o cliente, vamos fazendo um processo. No começo de um sistema de premiação, por exemplo, eu prefiro até que o funcionário ganhe, para ele sentir entusiasmo, para ele sentir que ele pode, para ele ficar empoderado, né? Mas ela tem que ser alcançável. Ela tem que ser alcançável e tem que ser relevante. Tá, mas se ela está fácil, mas tem que ser relevante, tem que ser bom para ele e bom para mim. Então, estabelecimento de metas, ainda mais quando tem premiação, né, tem que ser uma coisa alinhada, tem que ser uma coisa muito alinhada, os interesses da empresa, os interesses do proprietário da empresa, com os funcionários, com as lideranças. É muito importante isso, né? Muito importante. Então, aqui, o que eu quero com essa lâmina? Que você tome bastante cuidado. Se ficar frouxo demais, daqui a pouco você está premiando coisa que não está trazendo benefício para a empresa. Se ficar esticada demais, porque você está tentando levantar o sarrafo demais, aí eles vão perceber que não alcança, aí vira como se fosse uma miragem, e aí as pessoas abandonam e até podem ficar revoltadas, porque se vale grana, né? Muitas vezes a empresa tem uma quantidade grande do ganho dos funcionários baseado em meta. Mas se ela não tem cuidado ao estabelecer as metas, pode chegar num mês que metade do ganho não vem. E aí, se metade do ganho não vem, tem muitas pessoas que vão sentir muita dificuldade. Então, é muito importante e tem que ter responsabilidade aqui. Tem que ir com cuidado, e eu confesso a você que é um processo, a empresa vai aprendendo também a estabelecer meta, né? E outra coisa importante, a meta muda de empresa para empresa. Tem empresa que ela tem uma boa capacidade de engajamento, né? As pessoas estão bem engajadas, ela já tem uma cultura daquilo. Tem empresa que não, que ela está aprendendo agora, está patinando agora. Falou em meta, as pessoas já ficam apavoradas, ficam tremendo, e ela, às vezes, não tem mobilização, né? Então, tem pessoas que sabem fazer o engajamento, criar um espírito bacana para bater a meta. E tem outras empresas que ameaçam, que ficam dizendo, olha, tem a meta, e se não bater, vai para a rua. Então, às vezes, dá um efeito totalmente o contrário. Então, esse filme foi feito para que você entenda melhor a importância das metas, mas, por favor, junto com a consultoria, nós precisamos ter todo o cuidado do mundo para que a gente estabeleça a meta com cuidado, com responsabilidade, para que ela seja específica, mensurável, alcançável, relevante no tempo certo, mas não é para ficar frouxo demais, o elástico, não é para puxar demais, né? É muito importante que a gente vá conseguindo aqui uma maturidade no estabelecimento das metas, né? Sucesso em bater metas depende de quê, Jesus? Quais são os fatores? Você poderia até dar uma pausa agora, mas bem, depende de quê, né?
Você pode fazer uma pausa agora, faz uma reflexão. É claro que depende muito das lideranças, se tem apoio, se não tem apoio, depende do clima. Tem empresa que cria um clima bacana, desafiador, entre os funcionários, de premiação também, né? Mas, às vezes, tem empresas que já vai mais um pouco para o lado da ameaça, se não bater, vai para a rua e tal, né? Eu aprendi na minha vida que tudo aquilo que é espontâneo, tudo aquilo que é o algo mais, a camisa, o algo mais, aquela dedicação extra, ele dá, ele oferece, mas depende muito de como ele é tratado. Depende muito do tratamento que ele tem na empresa, né? Então, se o tratamento for extremamente duro, penoso, né? Tem a mão direita que tem um porrete o tempo todo, mas a mão do afago, a mão esquerda, que deveria ter uma luva de pelica para dar um pouco de carinho, não tem. Então, se for assim, às vezes pode ser um desastre, né? Então, é importante que você faça uma reflexão também. Ou, às vezes, estabelece meta, mas não tem método, não dá os métodos. Cada um sai batendo cabeça, sai do seu jeito. Então, o sucesso em estabelecer e bater metas tem muitas variáveis aí, né? Se a gente dá as ferramentas, se a gente dá os métodos, se a gente ensina, se a gente tem paciência, se a gente faz com que a habilidade se manifeste até que o método se consolide ou não, ou é tudo na pressão, tudo na pancada, tudo na porrada. É importante que você faça uma reflexão sobre isso, né? Muito interessante. A fórmula que provoca mudanças na sua farmácia. Já estamos quase encerrando. Agora, olha aqui, ó. A fórmula é essa aqui, ó. D vezes V vezes C tem que ser maior do que R. Gilson Coelho, Gilson de Deus, você não pode explicar melhor isso? Eu vou explicar já, né? Olha só, já. O que é o D? É desconforto. Desconforto, né? Desconforto. Você tem que estar desconfortável. Mas como assim, Gilson? Se você estiver confortável, né? Todo o progresso do ser humano está fora da sua zona de conforto. Se você estiver desconfortável com o faturamento, talvez ele vá aumentar. Se você estiver desconfortável com o CMV, que está muito alto, pode ser que ele aumente. Mas se você está em zona de conforto, então a zona de conforto é um perigo, né? Então, essa zona de conforto tem muito a ver com acomodação e tal. Você já entregou, às vezes depende muito das suas relações, das pessoas com quem você conversa, e aí você é muito contaminado, às vezes, por muitos amigos. Tá difícil mesmo, tá difícil para todo mundo, não é só para mim. E aí você começa a ser multiplicador dessa narrativa, né? E você convive também com um monte de gente que pensa parecido, olha, vai para a vala comum, né? Então, o desconforto aqui é o seguinte: não, pode ser melhor, pode ser melhorado. Minha farmácia pode ser melhor, eu posso atender melhor, eu posso ter uma gestão de estoque melhor, eu posso ter um resultado melhor porque eu mereço. Então, se você não... O desconforto é pré-condição para ter alguma mudança, né? Não existe mudança onde tem conforto. Então, todo o progresso do ser humano está fora da sua zona de conforto. Então, o que é o V? O V é a visão da mudança, é a visão do futuro. Pode ser o sonho, né? Pode ser o sonho, pode ter o teu grande objetivo. O sujeito que está acomodado, ele não tá desconfortável, mas também não tem sonho nenhum. Ele até já tá acomodado já. Ele já acha que não tem mais futuro, que agora é só para a grande rede, não sei o quê. Então, olha que coisa complicada aqui, né? Então, ele não tem desconforto, não tem visão de mudança. Olha o C. E o que é o C, Gilson? O C é o como fazer. É o como fazer. E o R? Há um detalhe importante, ó. Se ele estiver desconfortável e se ele tem essa visão, se ele tem noção, se ele tem algum sonho, e aí o como fazer já vou explicar já, né? Eu vou explicar já. E a resistência, o R aqui é resistência. Às vezes essa resistência ela vem por desinformação, às vezes ela vem porque ele está muito ensimesmado, né? Ele não, a pessoa, quando conhece, tem vários empresários que, quando conheceram o nosso trabalho, eles começaram veio uma luz nova, eles começaram a descobrir que eles poderiam dar saltos muito mais elevados, né? Então, essa resistência, às vezes, é por falta de informação, falta de bons relacionamentos e tal. Então, olha que interessante, vou explicar melhor aqui, ó. O V é onde você quer chegar, é a tua meta.
E o C é o método, é o caminho para atingir a meta. Que coisa maravilhosa isso. Todo o progresso do ser humano está fora da sua zona de conforto. Então, olha só, o que eu estou querendo dizer? Que essa lâmina é uma bênção, mas não é só para a farmácia, é para a tua vida, né? Se você tiver confortável ali, se você estiver confortável, acomodado, nada disso vai acontecer. Agora, se você está em desconforto, né? Você quer melhorar, alguma coisa não está legal, você vai para o Google, pesquisa. Eu me espanto quantas vezes eu vou fazer um encontro, por exemplo, um workshop, tem 100 empresários na sala, muitos já me conhecem, mas tem muita gente que nunca ouviu falar, talvez nunca pesquisou no Google, como é que melhora o ticket médio, como é que melhora o resultado da minha farmácia. Eles estão... Tem gente que nunca ouviu falar. Meu Deus, a gente tem milhares de coisas publicadas, está ao alcance da mão, ao alcance de um clique hoje, né? Mas então, meu amigo, coloquei essa lâmina para dizer o seguinte: se você estiver confortável, se você estiver na zona de conforto, acomodação, nada vai acontecer. Tudo começa quando você está no desconforto. Aí você vai à procura, né? Pode ser que você até já saiba o que você quer, mas a gente às vezes ajuda, né? Ajuda, olha, que tal agora ir para o nível mais elevado? Vamos, se você tem uma média rede, vamos fazer uma rede bacana. Se você tem uma loja, vamos transformar a tua loja em uma loja modelo, depois nós vamos multiplicar o modelo e assim por diante. A gente te ajuda em todos os quesitos aqui, né? E olha que bacana isso. Mas é muito importante que você saia da zona de conforto. Antes de encerrar, quero falar um pouquinho sobre a meta de ouro. O que seria a meta de ouro para uma farmácia? Olha, já vou explicando aqui, ó, é para quem adora ser desafiado, não é para quem gosta de zona de conforto. Meta de ouro é para quem é ninja, é para quem adora ser desafiado, é para quem está bem, mas adora ser desafiado, né? Eu vou explicar. É quando a loja tem um CMV muito próximo de 50%. Não é fácil isso, né? Mas nós temos várias ferramentas. Quando atinge isso, muito próximo disso, tem vários clientes meus que sabem disso, porque a gente acompanha os indicadores dele, né? Então, aí tem que ser bom em várias coisas, né? Tudo aquilo que a gente, nos métodos que a gente passa, ele tem que ser campeão. Aí, tá aí os outros 50%, Gilson. Aí, ó, 25% de despesa, mais ou menos, né? E, bom, sobrou 25, 25 de resultado líquido na última linha. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ser black belt aqui, tem que ser faixa preta. Não é para qualquer um, é para quem gosta de ser desafiado. É para quem gosta de ser desafiado, né? Então, lembra da fórmula ali que eu falei? É a fórmula que provoca mudança na sua farmácia, na sua vida, né? Muito bem. Ó, e claro que a gente tem todos os métodos aqui. Proposta ousada, só possível para quem é muito determinado e segue à risca as recomendações da consultoria, né? Então, não perca de vista. Essa lâmina aqui é muito interessante, aqui é mais um desafio para provocar você. Eu adoro quando vê um cliente meu e fala assim: Gilson, fala mais da meta de ouro, que eu quero perseguir ela. Esse é o cara que vai muito longe, né? Então, não perca de vista esse assunto aqui do ciclo virtuoso do desempenho. E olha só, mobilização para conseguir resultado, mais uma dica especial aqui, né? A gente fala muito mobilização para resultado, método ágil para conseguir resultado, papel da liderança. Então, aqui está o futuro, as metas, onde a gente quer chegar. Eu falo sempre muito da execução, né? A gente tem que ser campeão na execução, né? E agora, olha que interessante aqui, ó. O papel da liderança. Existe um lado que é o lado da cobrança, o lado racional da cobrança, e tem um outro lado, que é o lado do afago. As duas coisas são muito importantes aqui, né? Eu vou explicar os dois para que você veja onde é que você tende mais e onde tende menos. É muito importante que haja um certo equilíbrio aqui, né? No lado do afago, é como se fosse a mão do coração e tal, é o combustível emocional, é o líder presente, motivando as pessoas, protagonista da transformação, multiplicando. Ele sabe mexer com as pessoas, sabe motivar as pessoas, né? Ele está focado nas pessoas, ele mostra o caminho, ele orienta, ele é multiplicador. Não é? Ele traz, pessoal, não se assuste com a meta, eu tenho os métodos aqui, nós vamos dar todo o suporte para vocês, tudo que precisar eu estou aqui para ajudar vocês, porque vocês são feras. E conclusão,
E aí ele vai desenvolvendo e comunicando, ele vai motivando, consegue o engajamento necessário, ele vibra com os resultados, ele é um cara bastante ativo nessa mobilização das pessoas, vibra com os resultados, comemora, é muito interessante isso. Agora vamos para o lado de baixo aqui, o lado da cobrança, é o lado racional. Ó, indicadores, avaliação, feedback, indicadores, avaliação, feedback, avalia. Enquanto que a nota não estiver boa, ó, foco no resultado, foco na execução. Repetição, repetição até atingir a perfeição. Nota 10, né? Pessoal, já ensinamos os métodos, mas vocês ainda estão, tem gente com nota 8, tem gente com nota 9. Rapaz, qual é o teu sonho? Tu vai realizar o teu sonho, capricha agora. Então, aqui em cima, ele está dando combustível emocional e aqui embaixo ele está mostrando o tempo todo o placar do jogo para que ele vá dando um pouquinho mais para conseguir o resultado, né? Olha aqui. E aí pode ser a competência extrema. Olha que interessante aqui, ó. E aí finalmente ele vai atingir o resultado. Ele vai atingir o resultado que ele quer, né? Vai bater a meta que ele quer. E olha só, lá em cima a gente comemora, mas aqui está sempre enfatizando a disciplina, a dedicação. Esse lado de baixo aqui, eu lembro muito do Bernardinho, né? Tem um livro dele que ele fala assim, transformando suor em ouro. Então, o pessoal que foi submetido ao Bernardinho diz que a rotina era muito braba, era muito severa, muita disciplina, muita dedicação, muito suor, né? Às vezes sangue até, mas depois transforma em ouro, porque transformou profissionais numa geração vencedora, mas não só vencedora no esporte, mas vencedora na vida, né? Então, o equilíbrio dos dois é muito importante. Veja onde é que você tem de mais, onde você tem de menos, é muito importante o equilíbrio dos dois, né? Guarde essa lâmina aqui, se você quiser a gente manda para você, você coloca ali a tua foto e aí você vai... guarde isso como uma ferramenta para que você consiga realizar qualquer sonho que você tiver na tua vida, né? Metas para gerar resultado. Olha, são orientações que são muito importantes para a sua farmácia, mas, olha, eu costumo dizer que tua farmácia é tua vida. Eu encontrei muita gente que dizia assim, Gilson, minha farmácia é minha vida, minha farmácia se confunde comigo, né? Então, fico feliz em saber que a gente pode contribuir para que a tua farmácia fique cada vez melhor, mas esse tema especificamente, ele ajuda muito também para que você se desenvolva como pessoa. Fiquei feliz com esse assunto, bom trabalho, repita aqui, assista isso quantas vezes você quiser. Um grande abraço.